Totalmente deprimente o que aconteceu ontem em São Januário. Totalmente desprezível o que aconteceu ontem em São Januário. Vou falar tudo isso e muito mais dentro desse vídeo. Deixe seu like, compartilha, né? E vai rodar a vinheta e eu vou voltar falando para vocês aqui. Valeu! Essa 7777 tá de sacanagem com o Vasco. Estão de sacanagem com o Vasco. 4-0 pro Criciúma dentro de casa, o time não jogando nada. O time não fazendo nada. O Vasco não criou, o Vasco não jogou, o Vasco não marcou, o Vasco não correu. E aí, como é que vai ser? O Vasco não fez nada ontem, nada, não fez nada. O Vasco não jogou futebol ontem. Ramon Dias foi demitido, na minha opinião, erroneamente, de novo, né? Quando o Vasco começa com esse negócio de ficar demitindo o técnico no início do trabalho desse ano, o cara salvou a gente ano passado e esse ano teve uma promessa de um bom elenco competitivo. Não aconteceu. Seu Lúcio Barbosa é um covarde. Não coloca a cara para poder falar. O Vasco está sem patrocínio já tem muito tempo. Foi pedido o Cuejá pro Ramon Dias e trouxe o Hugo Moura. Foi pedido Luciano Rodrigues, trouxe o Adson. Cara, o Ramon Dias está acostumado a brigar lá em cima. A sempre estar no topo. A sempre estar brigando por títulos. A sempre estar brigando com os maiores, jogando com os melhores jogadores. Aí vem aqui para São Januário, na hora dele fazer o trabalho dele aqui, onde se tem dinheiro para investir, se investe mal, traz jogador bosta, acontece isso aí que a gente está vendo. O cara foi embora, quero ver quem vai vir agora. Que o trabalho do Vasco, mais uma vez, erroneamente mandou ele embora, não começou a correr atrás de ontem, e agora tá aí, a deriva. É uma brincadeira o que estão fazendo com o Vasco. E para completar tudo isso, ainda tem a parte política do Vasco, que está uma vergonha há anos. E isso é um prato cheio para eles. Ramon não queria sair do Vasco se fosse para brigar título. Então a senhora 777 é culpada por não dar condição para o cara brigar por título. Você gosta, vamos brigar por título em 2026, irmão? Não dá. Pro Vasco tem que ser agora. Tem que ser agora. Não dá para ser depois. Tem que ser agora. O Vasco tá numa fase que o Vasco não tem como ficar mais apontando e errando. O Vasco tem que acertar. Se trouxe David, que não entregou. Se trouxe Adson, que não entregou. Se trouxe Cleiton, pior ainda. Como que vai fazer? O Vasco ontem, na partida de ontem, o Vasco não jogou nada. Ontem parecia muito que as coisas estavam se desenhando para acontecer o que aconteceu. O Vasco tomava goleada e o Ramon sair. Que na minha opinião foi um livramento pro Ramon, tá? Porque o cara não quer ficar brigando, jogando com o time, que o time vai ficar brigando para não cair todo ano. Isso é vergonha pro Vasco. Já falei por várias vezes. Eu já vi o Vasco se ferrar sem dinheiro, mas com dinheiro é a primeira vez, cara. Como que se contrata errado? Como que se mexe errado? Como que se vende errado? Aí depois você fica aí falando que vamos trazer o seu Lúcio Barbosa. Vai ficar falando, porque nós vamos brigar com grandes para poder trazer bons jogadores. Mentira, Lúcio. Mentira, Lúcio. Você é mentiroso. Você mentiu pra torcida do Vasco. Senhor Josh, que tá lá na ponte que caiu, veio aqui no Brasil, não falou com ninguém, fez tudo que coisa, meteu o pé de novo. Seu Jorge Salgado, que para mim é um dos maiores culpados nisso aí, que vendeu a SAF para esses caras que ninguém conhece, ninguém sabe de onde vem essa grana. Que palhaçada! Agora a gente fica aí à mercê de vocês,
esperando esse time horrível do Vasco jogar bola. Não é possível que a gente vai mais uma vez brigar para não cair. A gente demite uma comissão técnica que botou o Vasco para jogar no ano passado, que estava em início de trabalho nesse ano, que estava com o elenco todo na mão, agora vai ter que começar um trabalho do zero. Vai começar com quem? Com o Zé Ricardo? Não tirando o Zé Ricardo, que já fez bons trabalhos no Vasco, mas já deixou no Vasco na mão várias vezes também. Vai começar com quem? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, falta de respeito com o torcedor. Vocês estão acabando com o Vasco. Mais uma vez. É apenas a quarta rodada do campeonato. A gente já perdeu 3 vezes. Isso já foi avisado por várias vezes que a gente ia brigar para não cair. Se não contratasse. E não tivemos contratação. É brincadeira que vocês estão fazendo com o Vasco. E agora estamos sem treinador, né? Até porque Ramon Dias foi demitido, né? O pedido de demissão ainda não se sabe o certo. O certo é que ele vai estar sem treinador e fudido, né? Essa que é a realidade, né? Alguns veículos de comunicação falam que o Ramon pediu para sair, outros falam que foi mandado embora, mas o fato é que o Vasco emitiu uma nota dizendo que eles estavam sendo desligados. Isso indica que o Vasco mandou ele embora, né? Algumas pessoas ali ligadas ali falaram que o Vasco, o Ramon e o Emiliano se aproveitaram dessa nota para poder estar falando que foram mandados embora pelo Twitter, mas eu sinceramente não acredito. E também vou ser sincero para vocês, problema é da 777 poder pagar essa multa para o Ramon. E ponto final, problema deles. Já que é isso, o problema é da 777. Até porque já faz um serviço porco no Vasco. Faz um serviço muito, muito, muito mal no Vasco. Como é que se consegue gastar 200 milhões e não consegue ter um time para jogar? Como é que se contrata, que usa 200 milhões e não consegue fazer um time decente? Como que se consegue fazer isso? 777, tá feio para vocês. Tá esquisito. A torcida já tá de saco cheio. A paciência acabou com vocês. Acabou. Não tem mais o que falar, não tem mais o que fazer. Vocês não vão conseguir tirar o Vasco da merda. Até porque para contratar um jogador é um mês, sem mais nem tirar o Vasco da merda. Né? E aí? Vende a parte de vocês e vai embora. Senão vocês vão acabar saindo daqui sem ganhar nada ainda. Escuta o que eu tô falando. Porque aqui é Brasil, aqui o pessoal não é de brincadeira. Vocês vão acabar saindo daqui sem ter o retorno financeiro que vocês investiram, vão sair daqui com a mão na frente e outra atrás. Que é o que o torcedor do Vasco já quer, tá? É o que o torcedor do Vasco já quer. A partir do momento que a torcida se unir, tô falando da torcida, tô falando nem dos personagens políticos que já estão querendo levar para esse lado. Tô falando só da torcida. A partir do momento que a torcida pegar a raiva e ir em cima de vocês, acaba o amor com vocês, viu? Acaba, porque eles vão conseguir tirar, a torcida consegue tirar vocês daí. E assim, Ramon Dias e Emiliano Dias foram lá falar, né, sobre o que aconteceu, né, lá em São Januário, né, foi falado lá, né, o que foi passado. Vou deixar um trecho para vocês verem aí e daqui a pouco eu volto. Achei que merecíamos otro tipo de respeto, no ser demitido por Twitter, porque a gente fez muito por Vasco, pero nada, el fútbol es así. Yo sé que vamos a tener revancha en algún momento, algunos van a estar contentos y otros no tanto, mas siempre van a tener un vascaíno. Vocês viram aí Emiliano Dias falando que não merecia ser demitido por Twitter. E foi isso que aconteceu. O Vasco não vem com essa história de que, porque ele usou dessa frase, por causa do estratégia jurídica para ele poder ganhar na justiça a indenização. Mentira. O Vasco mandou ele embora, quem estava ali mandou o cara embora, se pronunciou o Vasco como fazer uma medida correta nisso aí e acabou. Então o problema da 777 é ela que pague o que tem que pagar pro Ramon, porque eles fizeram muito pelo Vasco. Já a 777 está terminando de afundar
o Vasco, né? Então, assim, não vejo a 777 já com clima para ficar no Vasco, né? Já não tinha antigamente, mas como a gente está vendo as coisas acontecerem de uma maneira de que não está aparecendo notícias do básico, né? Que o Vasco não tinha, então a gente acaba meio que relevando, até porque a gente não tinha o básico. Mas agora está mais do que provado que a 777 não tem condições de ficar. São coisas que a gente está vendo que não dá para levar mais, não tem clima mais, né? A torcida já não acredita mais no dono da empresa, Josh Wander, já não acredita mais no trabalho que está sendo feito pela equipe de scout do CEO Lúcio Barbosa, não acredita mais no que está acontecendo, enfim, perdeu-se a credibilidade em relação a 777 Practice. Então está mais do que na hora de sair, né? E agora ainda com essa movimentação política dentro do clube para poder tirar a 777, né? É questão de tempo. Eu cravo para vocês aqui, é questão de tempo para que a 777 saia de fato do Vasco aí nos próximos dias, no próximo mês, porque não tem condições mais dela ficar, não tem condições dela tocar o futebol do Vasco. Primeiro porque ela não tem experiência no futebol. Se gastou-se muito e não se contratou um time de futebol. O Vasco hoje não tem um elenco. É impossível qualquer time do mundo ter 200 milhões para poder contratar e você não ter um time digno para poder disputar uma Série A de Campeonato Brasileiro, que não é um bicho-papão. Não é um bicho-papão. Só que se torna isso um bicho-papão as pessoas que gerem o futebol do Vasco. E o Vasco já está ferrado com as pessoas assim há muito tempo. Dessa vez que a gente imaginou que fosse trocar por conta da empresa que chegou, que é profissionalizar e tudo que a gente já sabia, a gente achou que isso fosse passar, mas não passou. Não passou. Pioraram-se as coisas. Apesar de se fazer o básico, hoje em dia não tem mais clima para 777 continuar no Vasco. Então pede para sair, cara. Vende a hora que você colocar a SAF do Vasco à venda, os seus 70% à venda, vai aparecer gente querendo comprar, pode ter certeza absoluta disso, porque todos sabem do potencial que é o Vasco da Gama. Só que vocês não estão sabendo usar. Deixaram, na minha humilde opinião, o erro começou lá atrás. Lá quando o Jorge Salgado não fez a campanha do Jorge Salgado para entrar na presidência, não era vender o futebol do Vasco, mas depois que entrou passou-se a ser. Aí vendeu, fez as pressas, vendeu para vocês. Por ser amigo, por ter alguma dívida em comum, não sei o fato. O fato é que o Jorge Salgado é muito culpado disso também, né? Mas assim, até se vender, se dar o primeiro aporte e as coisas começarem a andar, eu acho que o erro dentro do futebol, tirando essa parte de ter vendido, né, que eu já achava que fosse um erro, dentro do futebol eu acho que já começou você demitindo o Jorginho e trazendo o Barbieri. Eu acho que se for para ter trago o Barbieri, era melhor ter mantido o Jorginho. Era melhor ter mantido o Jorginho, porque o Jorginho conhece o clube, foi campeão pelo clube como jogador, como treinador, conhece o clube melhor do que o Barbieri. Então era mais viável deixar o Jorginho do que trazer o Barbieri. Mas aí mandou o Jorginho embora e trouxe o Barbieri. Por que não trouxe um treinador de ponta logo de cara? Essa ideia era reformular de fato. Aí o senhor Paulo Brax, da época, foi lá, fez uma algazarra danada, contratou mal, consertou no meio do ano, gastando mais do que o previsto. A gente pelejou até a última rodada do Campeonato Brasileiro, graças ao trabalho do Ramon Dias e do Emiliano Dias, tá? Que já queriam ter saído no começo do ano, mas ficaram para essa janela de agora, para essa temporada de agora. E agora os caras são mandados embora desse jeito. Cara, que papelão. Coisa de moleque, coisa de covarde. Coisa de cara que não tem palavra. Aí vocês querem que a torcida faz o quê? Uma coisa que me chamou a atenção da torcida lá foi a rapaziada batendo palma. O Vilani até tentou dar uma mascarada, mas não foi, né? A galera tava sacaneando o Vasco. Tava sacaneando o time do Vasco, tava sacaneando ali. E vou falar uma coisa pra vocês. Não vai me assustar caso a partir de agora já comece a sair jogadores do Vasco, tá? Com essa saída de Emiliano Dias e de Ramon Dias.
Paulo Berretti é um que pode estar com os dias contados no Vasco também, pode estar indo pro River assim, como o Ramon diz, Emiliano pode estar certamente acertando lá com o River. Mas isso é outro assunto. Olha a fase, olha aonde que a gente foi se meter. Olha como tá o dia, o final de semana do Vascaíno. Tá uma merda. Tá uma merda. A gente acha que vai melhorar, acha que as coisas vão acontecer de bom pra gente, não acontece, não sai do papel. Tudo isso que a gente se propõe a fazer a favor do Vasco não sai. Aí tô lendo algumas notícias aqui que a declaração do Ramon Dias revolta o Vasco. Tem que revoltar não, gente. O cara pediu reforço desde o começo do ano e não foi atendido. O cara tá acostumado a brigar lá em cima, vocês não dão condição pro cara continuar brigando lá em cima. E aí, vocês querem o quê? Quer que o cara fique aqui brigando pra não cair todo ano? Tá certo, o Ramon tem que sair mesmo. Eu não ficaria. Se eu tô acostumado a brigar lá em cima toda hora, eu não ficaria num time que me dá a oportunidade de brigar agora. O Ramon falou lá na sua coletiva que foi o primeiro time que ele pegou com risco de cair na carreira dele. Que ele aceitou o desafio de vir para o Vasco para salvar o Vasco e salvou o Vasco, porque a vaca já estava no brejo há muito tempo. E ele foi lá e buscou a vaca e tirou a vaca do brejo. Agora vocês querem ficar puto com o cara? Presta atenção no que vocês estão fazendo. Larga de ser ridículo. Lúcio Barbosa, você é um fanfarrão, Lúcio. Você é um palhaço da 777. Já começa a movimentar o pauzinho para vocês saírem. Já avisa os caras que é melhor vender. Avisa os caras que é melhor vender. Acabou. Sabe, já deu o que tinha que dar. Não vai me assustar se a 777 Partes não conseguir pagar o aporte de setembro. Porque nada me tira da cabeça quando o Josh esteve aqui e conversou com o Ramon Dias, colocou seus moleques para poder jogar, para poder ter dinheiro, para poder girar, para poder conseguir vender. Só que os moleques performaram mal. É só a galera prestar um pouquinho de atenção que vai ver o que está acontecendo. E aí? Como que vai ser feito? Tá uma zona o Vasco. O Vasco tá uma zona. Tá ruim o clima, tá ruim tudo. Nada acontece de bom lá dentro, cara. A gente, ano após ano, a gente pensa que vai melhorar e não vai. Essa é apenas a quarta rodada do campeonato. Olha só como é que vocês deixam o torcedor de vocês. O Vasco hoje, o futebol do Vasco hoje virou um detalhe. O Vasco briga por tudo. O Vasco briga por tudo. Menos brigar para poder fazer o torcedor dele feliz com o futebol. O Vasco faz tudo para todo mundo, menos por ele mesmo. Menos pela sua torcida. É vergonhoso isso. É vergonhoso ver o Vasco brigando por tudo, menos pelo torcedor. E brigar pelo torcedor que eu falo é você colocar o Vasco no futebol lá em cima, disputando o título com bons elencos, com o elenco que a gente vai pro estádio, como era lá nas décadas de 90 até o ano 2000, que a gente ia pro estádio e falava, pô, hoje o Vasco vai ganhar de quanto? Era assim o papo antigamente. Hoje não, hoje a gente vai pro estádio e cara, se a gente empatar com o Criciúma tá bom. Olha que fase que vocês colocaram o torcedor do Vasco. E com dinheiro ainda. Eu já vi o Vasco ferrado sem dinheiro, mas com dinheiro é a primeira vez. Como é que se paga um absurdo no Adson que nem utilizado é? Como é que se paga milhões aí no João Vitor, que não performa bem, no Léo Pelé que não performa? O Léo já pediu para sair do time várias vezes. Não digo de pedir assim de boca não. As atuações, uma ruim atrás da outra. E o Maicon pedindo passagem, o cara não colocava. Por quê? Porque queria vender o cara. Era óbvio que o Ramon Emiliano não ia ficar muito tempo desse jeito no Vasco, não ia ficar. Que palhaçada é essa que vocês estão fazendo com o Vasco, senhor Lúcio Barbosa? Você é um palhaço, cara. É um bobo da corte, cara. Que absurdo isso que você está fazendo com o Vasco. Porra, é vergonhoso isso que vocês estão fazendo. O senhor Lúcio Barbosa teve a cara de pau de vir a público e falar que a gente ia brigar
por grandes jogadores, ele me traz essa galera. Cara, tem jogadores que são notórios, que não dá para vestir a camisa do Vasco. Jogador que entra no campo contra Criciúma, São Januário lotado, o cara não consegue acertar um passe, o cara não pode estar no Vasco. O cara não pode. O cara não tem condição de vestir a camisa do Vasco. Não tem. Não adianta isso, cara. Vai trazer, tipo, aí trouxe o Adson lá do Nantes da França, sei lá se era isso mesmo, que não jogava lá. Pra que você vai no banco buscar os caras? Você só pega os bancos dos times para poder jogar titular no Vasco. Não vai rodar. Não vai. Se o time não serve, se não servir para aquele time lá, não vai servir pro Vasco, gente. Larga de ser burro. E isso que ainda demora 10 dias para poder provar o nome. Imagina se fosse rápido. Imagina quem quer chegar. É uma falta de respeito que vocês estão fazendo com o torcedor do Vasco. Espero que amanhã, né, segunda, terça, quarta, sei lá, já saia a notícia que a 777 foi vendida. Não dá para continuar desse jeito.